Seja bem-vindo a mais um momento de partilha NextEd, simplificando a ciência do exercício para todos os que têm interesse. O tema de hoje é baseado num workshop que a NextEd promoveu muito recentemente. Portanto, força e stretching, o que será mito, o que será evidência? Vamos avançar e juntos iremos compreender um pouco melhor acerca deste tema. Quando falamos de uma prática baseada em evidência, estamos a falar de quê? Se olharmos para esta pirâmide, conseguimos compreender que na base, tudo aquilo que sejam estudos animais, tudo o que sejam relatórios, casos de controle, terão menos evidência do que aqueles que estão no topo da pirâmide, nomeadamente meta-análise e revisões sistemáticas. Portanto, a apresentação que hoje vos faço aqui, essencialmente, baseia-se em revisões sistemáticas. Em alguns casos temos outro tipo de artigos com menos evidência, mas foram selecionados com rigor. Prosseguindo, quando falamos de flexibilidade, falamos de quê? Convém diferenciar desde já a flexibilidade do termo alongamento. Mais à frente iremos diferenciar ainda mais, mas ficam já a pensar nisso. Portanto, quando falamos de flexibilidade, falamos de quê? Falamos da capacidade de uma articulação se movimentar ao longo da sua amplitude completa, limite ou máxima. Portanto, isto foi extraído destes artigos todos e portanto, é uma definição muito simples e que se compreende claramente o que é o conceito de flexibilidade. Compreende-se também, mais abaixo, que varia geneticamente, varia de acordo com algumas variáveis como a idade, o género, o estilo de vida. É muito interessante perceber mais abaixo que a flexibilidade herdada, portanto genética, varia entre 48% a 91%. Portanto, logo aqui poderíamos questionar até que ponto é que determinado indivíduo poderá ou até terá benefícios em aumentar a sua flexibilidade. Alongamento, que é outra coisa. O alongamento é definido como o aumento da distância entre dois pontos. Portanto, no caso do tecido muscular, quando falamos de alongamento, falamos exatamente deste movimento, o afastar entre dois pontos, portanto, digamos, entre os dois tendões, as duas extremidades do músculo. É interessante, por isso é que coloquei aqui para a vossa consideração, que temos aqui o ACSM e temos aqui também alguns autores que referem que o alongamento é deveras importante e imprescindível até. Portanto, algumas posições deste género têm vindo a mudar e mais recentemente têm vindo a alinhar-se com a crença e com a evidência, posso também dizê-lo, de que de facto o alongamento não tem os benefícios que lhe são atribuídos e inclusive até pode ter alguns malefícios. Mas vamos continuar e mais à frente iremos compreender o porquê destas razões. Portanto, conceito de stretching, porque será que alongamos? Porque será que temos o hábito de antes de uma sessão realizar alguns estiramentos e será que todos os estiramentos são iguais? É interessante compreender que, conforme referimos, o tipo de alongamento que é efetuado poderá variar. Portanto, embora, conforme falámos há pouco, o alongamento se defina como um afastamento entre dois pontos, convém compreender como é que eles decorrem. Ou seja, se existe uma força interna, ou seja, forças musculares a contribuírem para este afastamento entre os dois pontos, ou se, por outro lado, existe uma outra força externa. E isto leva-nos aos tipos de alongamentos que podem ser considerados e que, obviamente, têm características diferentes entre si e poderão ter ou não benefícios. Portanto, isto é algo que também iremos abordar de forma simples para que depois também quem tenha interesse possa pesquisar. Portanto, o alongamento passivo envolve uma força externa a afastar os dois pontos. Portanto, é completamente diferente de um alongamento ativo, em que existe uma força interna. Portanto, dentro do alongamento passivo temos o estático, ou seja, podemos afastar até um ponto e mantemos esse ponto, ou então vamos até um determinado ponto, voltamos atrás, digamos assim, e depois vamos novamente a esse ponto ou a um outro ponto. Não interessa agora complicar.
Portanto, alongamento passivo estático, alongamento passivo dinâmico. No alongamento ativo, ou seja, aqueles que são efetuados através de uma força interna, ou seja, através da contração muscular, temos exatamente a mesma nomenclatura, estático e dinâmico. Portanto, isto agora é muito importante nós compreendermos. No alongamento passivo, existe um relaxamento do agonista. O que é que isto quer dizer? O músculo que é responsável pelaquela ação muscular, portanto, se eu efetuar uma flexão do cotovelo, não vai ser o músculo que irá efetuar essa flexão do cotovelo, será uma força externa. Por exemplo, alguém agarra-me no cotovelo e realiza uma flexão no cotovelo. Por outro lado, em oposição, pode haver uma contração do agonista, ou seja, a tal flexão do cotovelo envolve um movimento em que o bíceps contrai, encurta e alonga os antagonistas, ou seja, neste caso seria um alongamento de tríceps. Portanto, temos agora aqui 3 exemplos muito interessantes. Aqui temos o músculo na sua posição, digamos, normal. Temos aqui na sua posição de encurtamento e na sua posição de estiramento. Reparem como o tendão, portanto, isto aqui será o tendão, isto será o elemento contrátil do músculo. O tendão encurta, aqui o tendão mantém a sua expressão normal, aqui o tendão alonga. Quando o tendão alonga, temos também um alongamento de estruturas nervosas no próprio tecido muscular. Portanto, o alongamento, quando falamos de alongamento, estamos a falar, obviamente, do afastamento entre 2 pontos, mas isto é apenas algo muito simplista. Temos de compreender que existem estruturas nervosas que estão a ser estiradas e que têm uma implicação neste movimento e nesta ação, que é local, ou seja, pode enviar informação para o músculo, contrariar este estiramento, e central, ou seja, envia uma informação para o nosso sistema nervoso central acerca daquele estiramento. Não querendo complicar muito, é importante ter em atenção estes 2 elementos. Portanto, compreendendo um pouco melhor o conceito da flexibilidade e porque é que ele existe, não é? Portanto, a flexibilidade envolve alterações, nomeadamente dos tecidos, e se nós fizermos um trabalho de flexibilidade ativo, terá em conta uma deformação muscular e mesmo de outros tecidos mais passivos, que há de ser de um tipo. Se for uma deformação passiva, há de ser de um outro tipo, ou seja, temos logo aqui à partida que definir bem aquilo que ocorre por uma ação interna, ou seja, por uma contração muscular voluntária versus algo que não é voluntário, existe uma força externa. Portanto, o conceito de flexibilidade está muito disseminado, assim como o próprio conceito de que o alongamento é algo de positivo, e inclusive surgem conceitos ligados a métodos de flexibilidade e alongamento que não entendem necessariamente, ou pelo menos ignoram, aquilo que a evidência não traduz como algo positivo. Portanto, temos aqui um exemplo do Brad Walker, que é chamado o pai do stretching, o pai do alongamento. O Sr. Brad Walker é o guru do stretching, porque de facto tem muitas publicações. Uma das suas referências para aquilo que é a sua prática não é necessariamente a evidência científica, contudo ele refere que todo o seu conhecimento está enviesado por anos e anos dedicados ao stretching e aos benefícios que ele pôde constatar com muitos clientes, muitos pacientes que ele acompanhou. Portanto, apesar deste senhor ter muitas publicações, a verdade é que em termos de evidência científica a sua prática não é validada e o próprio reconhece isso, o que acaba também por ser interessante. Portanto, se falamos de exercício consciente, temos que ter uma noção clara de que existe evidência para tal prática ou não. Portanto, uma prática baseada em evidência a nível de stretching exige que haja uma compreensão clara, e volto a reforçar este ponto,
de que tipo de alongamento estamos a utilizar, ou seja, qual é o tipo de contração que existe. É uma contração interna, ou seja, existe uma ação interna para que eu alongue um determinado músculo ou não, ou existe uma força externa que leva ao alongamento daquela estrutura. Partilho agora aqui uma frase muito interessante que foi extraída de um artigo também muito interessante e que é um artigo que está escrito de forma brilhante acerca deste tema. Portanto, é um artigo do professor João Moscão e que refere que a flexibilidade é uma qualidade física mensurável, portanto pode-se medir, e o alongamento é um nome atribuído a uma intervenção que visa a transformação dos tecidos para a obtenção de melhorias na flexibilidade. Muito interessante, e logo aqui conseguimos começar a compreender que existe a necessidade de definir claramente conceitos, e é isso que vamos fazer agora. No workshop fizemos de forma mais profunda e compreendemos um pouco melhor a fisiologia muscular, a fisiologia neural. Não iremos por aí agora para não complicar ainda mais esta apresentação. Então, o conceito de stretching envolve termos como o alongamento e a flexibilidade. Vamos considerar estes dois termos passivos, ou seja, sem origem na contração muscular, ou seja, eu quero realizar um determinado estiramento, portanto o afastamento entre dois pontos, isto ocorre por uma ação externa, e vamos olhar para o outro lado, nomeadamente para o conceito da força, e vamos ter aqui dois conceitos: o conceito da mobilidade, portanto articular, e da contratilidade muscular. Portanto, logo aqui começamos a compreender que se queremos promover exercício consciente, temos que ter uma nomenclatura clara e temos de compreender porque é que o utilizamos. Portanto, falando agora um pouco acerca da contração muscular, sem complicar muito, a contração muscular inicia-se no nosso córtex motor, particularmente aqui nesta área, é o córtex pré-frontal. Temos aqui as áreas motoras e logo ao lado temos áreas sensoriais. Esta proximidade é uma proximidade que, do ponto de vista funcional, é muito importante, porque a partir do momento que existe uma informação para contrair, existe também um feedback dessa contração e, obviamente, de outros elementos sensoriais que são enviados para o córtex e que, obviamente, ele tem a capacidade de modular não só a própria contração em particular, mas como um tónus de base. Ou seja, sem complicar muito. Imaginemos que basicamente que existe aqui um impulso elétrico que é enviado através deste neurónio, que é um motoneurónio. Envia esse impulso elétrico para o músculo. Aqui temos no músculo uma placa motora e é na placa motora que esse impulso elétrico irá desencadear um conjunto de eventos para que haja contração muscular. Portanto, aqui estamos a falar de aspectos neurais, exclusivamente. Depois, quando o músculo contrai, o músculo não tem uma ação meramente mecânica. A contração muscular envolve também e potencia, até mais do que potenciar, tem na sua gênese também aspectos metabólicos, ou seja, tem a capacidade de influenciar não só a sua própria contração, como a contração de tecidos aferentes e em particular também aspectos a nível daquilo que é o metabolismo local e principalmente, mas também sistémico. Portanto, quando falamos de contração muscular, temos de compreender que existem aspectos neurais, aspectos metabólicos associados à mesma e, obviamente, também existem aspectos mecânicos. Apesar de nesta imagem o que temos aqui é um fuso neuromuscular e que é um elemento sensorial. Portanto, temos de compreender que o nosso corpo funciona de forma integrada e quando falamos de flexibilidade ou de mobilidade, quando falamos de alongamento ou contratilidade, nós temos de considerar estas estruturas nervosas e temos de considerar que o estiramento de uma estrutura tem uma implicação no próprio tecido, nos tecidos à sua volta e no sistema nervoso central. Portanto,
Vamos agora tentar compreender um pouco melhor qual é que é o racional para o stretching, além daquilo que é a tradição para se realizar o stretching, que cada vez mais está a ser abandonado, particularmente numa prática de exercício consciente, mas vamos tentar compreender. Portanto, a assunção é que o treino de flexibilidade é benéfico ao funcionamento motor saudável. Portanto, sendo que a flexibilidade diminui com a idade, existem alterações histológicas dos tecidos, existe uma desenervação, então faz sentido melhorar a flexibilidade, uma vez que esta melhora a estrutura e, obviamente, tem benefícios neurais, tanto a nível aferente como eferente, ou seja, a nível local como a nível do input, ou seja, da informação que vem de cima para baixo. E, portanto, neste racional conseguimos concluir que produz efeitos positivos na força, na amplitude articular, na extensibilidade tecidual, na performance antes do exercício e pós-exercício e na prevenção de lesões. Portanto, todos estes efeitos positivos são extrapolações abusivas se basearmos em evidência. Portanto, não existe evidência para isto, embora, atenção, a nível da amplitude articular, de facto se possam conseguir alterações de amplitude articular, convém perceber em função do quê? Como é que se conseguem esses ganhos de amplitude e será que são transitórios ou não? Mais à frente também iremos falar acerca disso. Não querendo complicar um pouco mais, vamos só perceber como é que de facto isto poderia acontecer. Temos duas teorias principais, ou seja, para o aumento da flexibilidade. Estamos a falar de uma teoria mecânica, ou seja, existem alterações no tecido muscular, na sua arquitetura, que lhe permitem estirar mais, em segurança, atenção, e estamos a falar de uma outra teoria que existe, que é a teoria sensitiva, ou seja, não existem propriamente alterações a nível da microarquitetura do músculo, mas existem alterações neurais que permitem que haja uma maior tolerância ao alongamento. Poderíamos desde já começar a questionar, e será que isso é positivo? Poderíamos colocar em questão aquilo que já vimos, nomeadamente a nível da herança genética, das características próprias do indivíduo e, não menos importante, toda a estrutura neuromusculoarticular daquele sujeito está definida, mais do que definida, desenvolveu-se para trabalhar com aqueles limites de amplitude articular e com um determinado grau de estiramento muscular, porque substituirmos ao nosso sistema nervoso central é tomar decisões com base em pouca informação. O sistema nervoso central tem muito mais informação para decidir do que nós. E acho que só este argumento já seria um argumento muito válido para questionar teorias que defendem a utilização de técnicas de alongamento e flexibilidade mais agressivas e que, obviamente, podem colocar em causa a integridade não só muscular, mas neural e articular, o que obviamente é perigosíssimo para quem quer promover exercício consciente. Mas, prosseguindo então, quando falamos de flexibilidade, então basicamente estamos a falar de quê? A flexibilidade, estamos a falar de articulações. Portanto, articulações. Quando falamos de alongamento, estamos a falar de tecido muscular. Temos aqui um movimento angular, ou seja, à volta de um eixo, e aqui temos um movimento linear, um afastamento entre dois pontos. Portanto, um impõe um movimento rotacional, o outro impõe uma deformação nos tecidos. Portanto, claramente já estamos a compreender que o movimento humano é rotacional. Portanto, obviamente teremos que falar aqui de torque, e este conceito de flexibilidade poderá ser questionável só por isso, porque flexibilidade propõe que estamos a falar de algo que é flexível e o nosso corpo não é propriamente flexível, é móvel e move-se através de um eixo. Portanto, de um lado temos amplitude articular, ou seja, que é uma qualidade, conseguimos mover mais ou menos,
e por outro lado falamos de extensibilidade, o que é uma propriedade dos tecidos. Lá está, individual. Portanto, agora só para falar um pouco... Agora, para ser mais claro em relação àquilo que eu referi anteriormente, quando falamos de flexibilidade, é a qualidade daquilo que é flexível, sendo que flexível é algo que se verga ou dobra facilmente sem quebrar. Mobilidade, andar em torno do eixo. Portanto, claramente já percebemos que as articulações são móveis e não são flexíveis. Portanto, já vimos isto anteriormente, num slide muito parecido. Portanto, quando falamos de flexibilidade passiva, estamos a falar de forças externas, flexibilidade ativa, estamos a falar de forças internas. Portanto, temos agora aqui esta senhora que está a alongar e aqui do lado direito temos um alongamento ativo ou, agora desafio que quem nos está a ouvir que pense de uma forma ligeiramente diferente. Portanto, de facto estamos a realizar um alongamento, vamos falar desta forma, estamos a realizar um alongamento no quadríceps, mas estamos a realizar um encurtamento nos isquiotibiais. Ou seja, isto é um alongamento ativo ou é uma estamos aqui a trabalhar flexibilidade ativa. Porque é que nós não chamamos isto meramente uma contração muscular? Que de facto é o que está a acontecer. Esta senhora está a contrair os isquiotibiais e, em consequência, está a realizar um estiramento no quadríceps. Mas o movimento humano envolve sempre um ciclo de encurtamento-alongamento. Portanto, aqui temos o agonista do movimento a encurtar e, obviamente, que a estirar. Neste lado temos um alongamento passivo e compreendemos aqui muito bem que realmente a senhora está a efetuar aqui uma força externa para movimentar este segmento, ou seja, claramente a violar aquilo que é a disponibilidade desta articulação e pronto, passivo. Há de ser algo passivo, podemos questionar se isto será bom ou não. Prosseguindo agora para o próximo slide, então temos aqui, conforme referimos, a tal teoria mecânica ou sensitiva. Por um lado, alterações estruturais, conforme falámos, por outro, estruturas neurais. A evidência científica, e começo já a avançar, parece apontar que de facto existem ganhos a nível de mobilidade, essencialmente por haver uma maior tolerância à dor. Ou seja, não existem alterações estruturais no músculo. Portanto, isto deveria ser o suficiente para nós compreendermos que estiramentos abusivos nas articulações, e quando eu falo abusivos, refiro-me, basta chegar a um ponto que é o ponto que a articulação tolera. Se ultrapassarmos esse ponto já é abusivo, porque o nosso sistema neuromuscular articular não está preparado para isso, por alguma razão ele não o quer realizar. Portanto, estas são as duas teorias. Prosseguindo, o racional para o aumento da amplitude de movimento, que é o que nós queremos dizer aqui por ADM, ou seja, o aumento da amplitude de movimento com o alongamento pode surgir com o aumento do comprimento muscular, portanto, por um lado. Por outro, pode haver um aumento da tolerância ao alongamento. Ou seja, num extremo temos a teoria mecânica, no outro a teoria sensitiva. Agora, peço a vossa atenção para o seguinte, para de alguma forma também elaborar um pouco melhor aquilo que foi dito anteriormente. Portanto, o que acontece de facto é que a curva força-comprimento ficaria alterada. O que é que isto quer dizer? Ou seja, o nosso músculo tem um comprimento ótimo, conforme iremos ver à frente, para desenvolver tensão muscular e é mais eficiente e consegue produzir ou expressar mais força nesse intervalo. Portanto, terá de ocorrer uma alteração das suas propriedades histológicas, ou seja, da sua arquitetura muscular, da sua conformidade ou da sua conformação a nível de proteínas musculares para que de facto o consiga fazer. Contudo, se tal acontecesse, o sistema estaria em risco. Porquê? Porque estaríamos a alterar todas as relações neuromusculo-articulares só por causa desta alteração. Portanto, isso em relação à teoria mecânica, e creio que não há necessidade de irmos mais além. Em relação à teoria sensitiva, para que haja um aumento da tolerância ao alongamento,
Tem que haver, obviamente, um aumento dos limiares de tolerância à dor, primeiro, ou uma menor excitabilidade de estruturas nervosas que informam o sistema nervoso central da dor. Portanto, uma vez mais, altamente questionável. Mas vamos então olhar para a literatura e perceber o que é que a literatura científica nos diz em relação a isto mesmo. Temos aqui uma revisão de literatura que foi exatamente tentar compreender de que forma é que o alongamento crónico alterava as propriedades mecânicas da unidade musculotendinosa. E esta revisão foi publicada num jornal científico muito conceituado, incluiu 26 estudos, tem aqui o tipo de intervenção que decorreu, estático, muito importante, alongamento estático, agora já sabem o que é o alongamento estático, ou pelo menos métodos de alongamento estático, dinâmico, portanto, aqui já podemos estar a falar de treino de força, portanto, que é porque é ativo, ou PNF, que é uma outra técnica que também envolve a componente ativa, ou seja, treino de força. E a conclusão a que os autores chegaram foi que, de facto, não existe alteração da unidade musculotendinosa depois deste período de intervenção e que, se ocorrer algum tipo de alteração, essencialmente ocorre ao nível sensorial, portanto, a remeter para a teoria sensitiva. Numa outra revisão sistemática, também muito interessante, os autores conseguiram detectar alterações a nível dos fascículos, ou seja, estamos a falar a nível portanto, será da teoria mecânica, estamos a falar dos fascículos musculares, estamos a falar de estruturas musculares, contudo estas alterações desapareceram poucas horas depois, o que de facto também é algo que já se sabe há muitos anos. Portanto, estamos à procura de provar algo que já se sabe, ou pelo menos a evidência tem apontado de forma veemente, que simplesmente não existe nada ali que possa comprovar que isto é interessante. Então, qual é que é a prática baseada em evidência quando falamos de alongamento? É pouca ou nenhuma. Portanto, aumenta a mobilidade, a que custo? Aumenta os níveis de força? É questionável. Previne lesões, inclusive até pode provocar lesões, e já temos vários artigos exatamente a apontar para isso. Até mesmo para defensores desta abordagem, parecem concluir que o risco de lesão pode ocorrer. Melhora o desempenho desportivo? Por acaso não. Se aplicarmos uma técnica de alongamento estático, estaremos a deprimir o músculo da sua contratilidade. Ou seja, isto acaba por ser perverso. Portanto, se nós pensarmos só a nível de performance desportiva, aquele atleta vai competir, em boa verdade, vai entrar diminuído porque realizou um alongamento estático. Mas se estivermos a pensar num idoso em que a força é fundamental para o funcionamento físico saudável, deprimir uma pessoa destas da sua disponibilidade para expressar força é perverso e é perigoso. Portanto, este é um paradigma que tem que ser questionado e tem que ser pensado. Temos agora aqui uma revisão sistemática da Cochrane, portanto, que é uma das referências quando falamos de evidência científica, e eles procuraram compreender se o alongamento seria de facto efetivo no tratamento ou na prevenção de contraturas em pessoas com condições neurológicas ou não neurológicas. E a conclusão a que eles chegaram é que existem evidências de alta qualidade de que o alongamento não tem importância clínica na mobilidade articular. Isto é de facto conclusivo e relevante e, portanto, é já de 2017. Portanto, só para concluirmos agora aqui este tema do alongamento e da flexibilidade, particularmente estático, vamos avaliar então qual é que é o impacto do alongamento passivo estático na força muscular. Portanto, os exercícios de alongamento podem resultar numa diminuição imediata de curta duração na força muscular. Numa outra meta-análise, referem que o alongamento passivo estático
é a única rotina de aquecimento que deve ser evitada de forma geral, ou seja, existe uma diminuição do desempenho quando se realiza alongamento passivo estático no início do treino. E já agora aproveitamos também para falar um pouco acerca daquilo que seriam as amplitudes ideais, ou seja, se vamos imaginar que por alguma razão fazemos questão de realizar um alongamento passivo estático, pelo menos que o realizemos dentro daquilo que são as amplitudes que o nosso corpo naturalmente disponibiliza. E se quisermos fazer isto, que o façamos no final do treino, para não deprimir a disponibilidade muscular. Portanto, no início do treino, ativo e dinâmico. No final, estático e sempre dentro de limites que o nosso corpo tolera. Prosseguindo, temos também aquilo que a evidência científica nos aponta a nível do risco de lesão. Em alguns casos, na verdade, aumentou o risco de lesão, conforme já vimos anteriormente. Pode causar danos a nível do citoesqueleto e ter um efeito analgésico no músculo. Portanto, pode ser perigoso. Não há ligação consistente que tenha sido demonstrada entre exercício regular da flexibilidade e a redução de lesões neuromusculotendinosas, de lesões musculotendinosas. Existe uma quantidade considerável de evidência a declarar que o alongamento regular apenas modifica a percepção de desconforto associado ao alongamento. Portanto, algo que já vimos anteriormente e que creio que agora quem nos está a ouvir e a ver começa a compreender que de facto é perversa a utilização de certas técnicas de alongamento, em particular o alongamento passivo estático. E vamos então compreender se existe de facto um paradigma alternativo e qual é que é o racional para esse paradigma alternativo. E vamos então partir da assunção que poderá o treino com resistências ser benéfico ao funcionamento do motor saudável? Relembro apenas que o tema desta apresentação, desta partilha, é o de força e stretching, mito e evidência. Vamos tentar primeiro compreender aqui, dentro do paradigma alternativo, uma vez que já vimos que o paradigma vigente não é adequado, não funciona, vamos compreender se este paradigma alternativo, qual é que é o racional e depois se existe evidência para o mesmo. Portanto, com a idade diminui a força muscular, porque existem alterações histológicas dos tecidos e existe uma desenervação. Treino de força pode alterar a estrutura do músculo e pode alterar também aspectos neurais que envolvem a contratilidade muscular. Portanto, tudo isto é validado cientificamente, além de fazer sentido, porque às vezes faz sentido, mas não é validado cientificamente, conforme já percebemos a nível do paradigma do alongamento e da flexibilidade. E a força muscular, o treino com resistências pode produzir efeitos positivos na força muscular, certo, na amplitude articular, ou seja, na mobilidade, certo, e na contratilidade. Sim, de facto, a única forma de melhorarmos a contratilidade é contraindo o músculo, é otimizando o processo de contração muscular. E a nível da performance, portanto, temos ali PPA, basicamente quer dizer potenciação pós-ativação, ou seja, quando nós ativamos o músculo, ele fica mais disponível para contrair, ou seja, melhora a sua capacidade de contração. E também prevenção de lesão. De facto, se tivermos maior disponibilidade para contrair, temos também maior disponibilidade para manter uma integridade neuromusculoarticular. Portanto, como é que esta melhoria poderia ser possível? Através de adaptações centrais, ou seja, a nível do sistema nervoso central, e periférica, a nível das estruturas contráteis. Portanto, é o racional deste paradigma, e que é o paradigma alternativo, e que faz todo o sentido e tem validação científica, ou seja, não precisa de ser justificado de forma empírica, como ocorre a nível do alongamento e da flexibilidade, essencialmente passivos. E agora, optei também por colocar aqui esta imagem, que é uma imagem muito interessante e que é uma imagem clássica na área do exercício físico e na ciência do exercício, só que neste particular existe aqui uma evolução daquilo que é a imagem. Portanto, no passado sabíamos claramente que as primeiras adaptações ao treino são sempre neurais, ou seja, temos aqui
aspectos neurais que no início de um programa de exercício melhoram, e os aspectos do músculo propriamente dito, ou seja, que envolvem hipertrofia muscular, apenas decorrem posteriormente. Sabe-se agora que estes elementos neurais prosseguem ao longo do treino, ou seja, não estabilizam, não têm este platô conforme se pensava no passado. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o treino de força consegue induzir estas alterações neurais que são claramente positivas ao funcionamento físico, quer estejamos a falar de performance desportiva, quer seja de performance humana, imaginemos num contexto de um sénior, de um idoso, ou numa pessoa com patologia. Portanto, isto é essencial nós compreendermos que o treino de força pode promover isto. O treino de alongamento, o treino de flexibilidade, particularmente passivo, tem exatamente o oposto, deprime, portanto, fará exatamente isto, ou seja, é prejudicial. Que conclusões é que devemos extrair daqui? O sistema nervoso central basicamente sabe contrair, não sabe alongar, ou seja, existe um drive para a contração, existe um impulso elétrico enviado do sistema nervoso central para que o músculo contraia. O sistema nervoso central não envia informação para alongar. Isso é algo feito normalmente por um agente externo, por uma força externa, e como já começamos a compreender, pode colocar em causa a integridade muscular e todo o sistema neuromuscular articular. O músculo esquelético exerce a sua função mecânica e endócrina, conforme vimos no início, ou seja, aquele slide em que temos aspectos neurais, metabólicos e depois mecânicos. Portanto, consegue exercer esta função quando contrai, apenas contraindo. O processo, e agora em oposição, de alongamento acaba por ser um processo inflamatório que é deletério para a função muscular e coloca em causa benefícios metabólicos que podem decorrer da contratilidade muscular. O alongamento deprime o input neural e diminui a força muscular, algo que já foi visto e que é algo que não deve acontecer. O que nós queremos é, ao longo da idade, tentar manter os índices de força o mais normal, ou seja, dentro daquilo que é a prática, dentro daquilo que são as referências normativas para a nossa idade, tentar manter esses níveis e, se possível, elevar, porque níveis de força mais elevados também estão associados a menor comorbilidade e a menor mortalidade. Por outro lado, se tivermos uma força muscular ou índices de força muscular superiores, o funcionamento físico também é superior e, como tal, existe aqui uma correlação direta com a qualidade de vida, que é algo que nos devemos preocupar desde idades jovens. Portanto, a promoção do exercício consciente envolve também esta educação para o exercício. Quando não produz malefícios, o alongamento é sempre inferior aos benefícios do treino da força muscular. Ou seja, reparem que nós começamos por tentar compreender qual é que é o racional para a utilização de um treino de flexibilidade e de alongamento. Tentámos depois desconstruir o que é de facto este trabalho ou estas técnicas de alongamento, e compreendemos que não existe validação científica para as mesmas e que estas até podem ser prejudiciais. Mas, em boa verdade, se calhar deveríamos ter começado por outro caminho, ou seja, o que é que a evidência científica demonstra ser válido para que tenhamos mais qualidade de vida, para que o nosso funcionamento físico seja superior. O que é que existe? É o treino de força, é a contração muscular. Então vamos apostar naquilo que a evidência promove e suporta versus aquilo que a crença e a tradição tendem a promover junto das pessoas. Portanto, a força muscular induz adaptações metabólicas agudas e crónicas. Ou seja, existe uma alteração clara quando eu realizo uma série de agachamentos e, se o fizer de forma regular, isso vai ter um impacto positivo no meu organismo, ou pode ter um impacto positivo no meu organismo, tanto a nível local como a nível sistémico. Portanto, conforme tem sido o desafio ao longo desta comunicação, que já vai longa, já vamos em 40 minutos e foi a correr,
temos que realmente que questionar se queremos seguir aquilo que é a tradição e uma sensação subjetiva de bem-estar, ou se queremos seguir aquilo que é a evidência científica e a lógica. Espero ter contribuído de forma positiva para, pelo menos, inquietar quem conseguiu chegar até aqui, desde o início, e espero que tenha uma prática de exercício consciente, esteja atento às próximas partilhas de Nex e bons treinos, estique-se de forma positiva e sempre com contração muscular ativa. Bons treinos, até à próxima.